Bom dia, boa tarde, boa noite. Live do grupo Pedra Filosofal, Mentoria em Desenvolvimento Pessoal Quântico. Hoje estamos fazendo um curso dentro da nossa mentoria. Então, temos aqui membros de nossa mentoria e também temos pessoas que não fazem parte da mentoria, mas estão aqui para fazer o curso, que será aberto. Serão 4 ou 5 aulas. 5 aulas. Então, em sua grande maioria são membros aí seguidores do canal Átomo Quântico, acho que não são membros da nossa mentoria. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Igor Riqueza. Eu ajudo pessoas através da união da mecânica quântica com a espiritualidade a prosperarem com sabedoria. Utilizamos aí os fenômenos que estão do bojo dentro da mecânica quântica. O curso de hoje, que estamos iniciando hoje, é mecânica quântica de uma forma geral. Nossa posição atual, referente à mecânica quântica, deixa eu ver se esse lag passa aqui rapidinho, senão vou ter que tirar a qualidade da imagem. Um minutinho só. Bem, voltando. Nossa posição atual, no que diz respeito à mecânica quântica, é que a maioria das pessoas estudam mecânica quântica, só que elas não praticam, não colocam em prática. E quando não colocamos em prática, ficamos mergulhados naquele abismo entre a teoria e a prática. E aí cria-se uma ilusão de que se está evoluindo, que se está crescendo. Na verdade, o que está acontecendo é ela está aumentando um conhecimento, só que não está praticando. E acaba sendo um crescimento ilusório. Não se tem resultados. Para nós mensurarmos qualquer coisa, devemos nos basear nos resultados. Isso tudo se deve em razão do paradigma em que a pessoa vivenciou a vida inteira, e para mudar este paradigma, na prática, é muito difícil. Na teoria, no conhecimento, é fácil. De certa forma, fácil. Agora, na prática, é muito difícil. É difícil. Na verdade, não digo que é muito difícil. É difícil. Porém, longe de ser impossível. E a partir de que a pessoa vai colocando em prática, vai se tornando fácil. A mecânica quântica se baseia na seguinte questão, que tudo... Eu vou sempre falar uma linguagem voltada para a prática, dando exemplos do dia a dia. É assim que a nossa mentoria funciona. Mecânica quântica se baseia em que tudo é formado por átomo, ok? E que tudo é matéria sentido sólida, ou onda, de acordo com o observador. Isso é que faz toda a diferença. Perceber, sentir que tudo é onda, que aquilo que é matéria é porque existe uns porquês pelo qual nós, como observadores, estamos colapsando tudo como matéria. Só que tudo também é onda. Quando entendido que tudo também é onda, tudo muda, o paradigma da pessoa muda. Por quê? Porque fica completamente compreensível que todos os nossos atos geram um emaranhamento. No que realizamos um ato e um emaranhamento quântico foi feito, a decorrência daqueles átomos vão sempre
afetar a pessoa pelo responsável pelo ato. Ponto. Exemplo na prática. Uma pessoa faz bullying com a outra. Eu vou diminuir a qualidade da imagem para esse lag sumir, tá? Pronto. Alô, alô? Melhorou o lag? Continua a mesma coisa, né? Então, bom, vamos lá. Daqui a pouco fica bom. Já normalizou. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Uma pessoa faz bullying com a outra na época de colégio. Primeira série. Na minha época existia a primeira série. Hoje em dia não existe mais, mas acredito que todo mundo aqui passou pela primeira série. Fez um bullying. Bom, aquele bullying, tá? Aquele bullying gerou um emaranhamento quântico. Uma pessoa ficava falando que a outra chamava uma coleguinha gorda de elefante. Pronto. Você é uma elefante, você é uma elefante, você é uma elefante. E ela ficou traumatizada. Passou o ano inteiro chamando a coleguinha de elefante, porque ela era um pouquinho gordinha, e ficou ali aquele trauma, uma sombra. Por quê? Porque se a coleguinha ela absorveu aquilo ali e ela reprimiu, não contou para ninguém, guardou aquilo ali, isso aí gera o que chamamos de sombra. É um trauma muito forte. Ok. Os anos se passaram. Porém, esse procedimento todo que rolou no ano inteiro, do coleguinha chamando a outra de elefante, deixou um emaranhado entre os dois, um emaranhamento quântico. Um átomo foi para um lado, outro átomo foi para o outro lado, só que ambos se conectam através do spin. Não precisa saber o porquê, tá? Para os resultados, não precisa saber maiores teorias relacionadas a átomo, etc. Só saber o que é átomo, isso é importante. Mas vamos lá, continuando. Então, tem um átomo que seguiu para um lado, junto a uma pessoa, e um outro átomo que seguiu por outro lado, junto a outra pessoa. Eu estou falando uma linguagem bem informal, tá? Bem informal, só direcionando para os resultados. Sendo que esse átomo é uma decorrência de todo o bullying realizado. Eles se conectam através de um spin. Toda vez que a menina sofrer na vida dela em razão do bullying, ela pode ter 40 anos. O bullying foi feito quando ela tinha 8 anos de idade. Quando ela tem 40 anos e ela engordou um pouquinho, e alguém falou para ela, nossa, você engordou. E nesse exato momento, em razão daquele trauma vivido por ela quando tinha 8 anos, esse fato gerar uma dor nela muito grande, o spin da pessoa que realizou o bullying vai vibrar naquele exato momento. Vá! Isso é mecânica quântica. Ou seja, os dois continuam emaranhados. Então, tudo que se faz gera um emaranhamento. Vibrou de um lado, vibra do outro. Entendendo isso? Na verdade, não é entendendo, é sentindo. Sentindo isso na prática. Para isso deve-se ter percepção. O ego muda. A pessoa muda. Ela torna-se uma pessoa melhor. Porque o ego torna o ser humano individualista. Não que todo mundo é individualista, mas tem os seus graus. Mas existe esse individualismo dentro de todos os seres humanos em razão do ego, enquanto a pessoa não se unifica. E como pessoas unificadas contamos nos dedos, a grande realidade é que existe uma parcela de individualismo. Quando eu digo individualismo, leia-se egocentrismo dentro de todo mundo.
fazendo o ego entender que, sendo uma pessoa melhor, isso é um proveito dele próprio, a pessoa se torna mais bondosa. Se tornando uma pessoa mais bondosa, uma pessoa melhor, se tem prosperidade, se tem tudo. E isso são níveis. Vamos falar um outro conceito bem rápido, que deve ser entendido, de forma rápida. Como se cria a matéria? Existe o vácuo quântico é o próprio todo, é um mar de energia inesgotável. Dali, a primeira matéria. Lembrando que é o seguinte, estamos falando da união da mecânica quântica com a espiritualidade. Porque tem pessoas que focam apenas na mecânica quântica sem uni-la à espiritualidade. Respeitamos, mas não é o que estamos falando aqui. Estamos falando da união da mecânica quântica com a espiritualidade. Você sai, que ele sai. Saiu? Então, como se originam as coisas, se forma a matéria? Tem o vácuo quântico, que é o mar inesgotável, que é o próprio todo. Dali, né, segundo a teoria atual física, pode se originar o bóson de Higgs ou as supercordas, tanto faz. Depois vem os quartos, depois vem os próton, nêutron, elétrons, átomos, molécula, célula, aí vem os seres vivos, etc, etc, etc. Tudo vem desse mar inesgotável, que é uma energia. Quando sai, o que faz algo sair de lá é o quê? Os pensamentos unidos ao sentimento. Esse é o processo que faz as partículas irem se formando. O sentimento unido à imaginação. A visualização unida ao sentimento. E se tem aí o colapso. Resumindo, é isso. Tá? Eu já vou continuar nesse processo do dia a dia, da prática do dia a dia. Um outro conceito que deve ser entendido é o do salto quântico, que é um fenômeno que ocorre no interior do átomo, tá? Onde o elétron ele está ali dividido em camadas por números inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito. Quando o elétron pula da camada 3 para a camada 25, chamamos de salto quântico, porque, na verdade, ela não passa pela camada 4, pela 5, pela 6, pela 7, ela desaparece a 3 e aparece na camada 25, ao mesmo tempo. Trazendo para a nossa percepção da realidade, isso representa uma ruptura do tempo e do espaço, onde a pessoa ela tem uma grande evolução, seja financeira, seja mental, seja lá o que for, uma grande evolução num pequeno espaço de tempo. Isso é o que todo mundo procura. Agora vem uma questão. O salto quântico, ótimo. O salto quântico deve estar associado ao nível de crenças da pessoa. Não adianta, existe uma lógica. Não adianta a pessoa querer um salto quântico, né? Quando mencionamos salto quântico, entendemos que existe uma evolução em todos os setores da vida da pessoa, tá? Ela evolui em todos os setores, uma grande evolução em todos os setores. Então, vamos pegar o setor financeiro. Não tem como uma pessoa dar o salto quântico enquanto determinadas crenças estiverem no interior dela. Não adianta. Não adianta ela colapsar, tentar o colapso, né? Aquele que vem do vácuo quântico, se existem crenças, porque essas crenças formam verdadeiras antimatérias. Então, a matéria ela não se colapsa, em razão dessas antimatérias que as crenças limitantes formam o tempo inteiro. No caso financeiro, por exemplo, não adianta a pessoa colapsar uma grande prosperidade financeira,
Por exemplo, se ela tem uma loja, ela colapsar 10 lojas, colapsar 100 lojas, que seja, se existem crenças limitantes, no sentido de, por exemplo, ela achar que quanto mais dinheiro ela tiver, menos dinheiro alguém vai ter no mundo. É compatível, né? Porque sabemos que o dinheiro é inesgotável. Todo, em um segundo, ele pode fazer 1 milhão de planetas cobertos de ouro 24 quilates, em um segundo. Então, essa história de que quem tem mais faz com que outro tenha menos, isso é balela. Mas se a pessoa acredita nisso, isso forma uma antimatéria que não vai permitir com que ela tenha uma grande prosperidade financeira. Não adianta. Porque ela está o tempo inteiro colapsando a antimatéria, que são obstáculos a uma prosperidade financeira grande. Ou então, se a pessoa ela tem uma crença limitante no sentido de que o pastor, se o pastor pede 10% de dízimo para os fiéis, em razão disso, em razão só dele pedir o dízimo, então ele é uma pessoa ruim. Isso nada mais é do que associar dinheiro a algo ruim, no final das contas. A pessoa vai inventar diversos motivos, diversos, mas no final das contas, o que está por trás nada mais do que uma crença limitante com dinheiro. Enquanto existir a crença, uma grande prosperidade financeira não se tem. Então, as crenças limitantes são verdadeiros propulsores de antimatéria. Elas estão o tempo inteiro colapsando a escassez da pessoa. Mudando as crenças, muda os colapsos. Mudando as crenças, a pessoa muda tudo na vida dela. Aquilo que se coloca o foco aumenta. Só que o que é colocar foco? É aí que está a questão. Como se colocar o foco da maneira correta? Como saber se está colocando foco ou não? Vou dar um exemplo. Vamos agora voltando para a prática, que é o que eu gosto. Uma pessoa, ela acredita que não vai ficar doente. Eu não vou ficar doente, não vou ficar doente, não vou ficar doente nunca, porque eu não penso na doença, e é isso. Ótimo. Não vai ficar doente. Só que ela está colocando o foco na saúde, não na doença. Ela não se preocupa em não ficar doente. Ela acredita que está sempre saudável. Ela esquece da doença. Esquece que a doença existe. Deixa para lá, entre aspas, tá? Nada pode ser levado ao pé da letra. Mas ela vibra na saúde. Do que ela está vibrando na saúde, ela está colocando foco na saúde. Logo, ela será saudável. Ok. Aí, vamos lá. Ela continua com esse foco na saúde. Só que ela começa a ficar sem camisa, numa temperatura baixa, ela sai de uma temperatura alta, né, de um banho quente, e entra já no ar-condicionado sem camisa. Esses atos nada mais é do que colocar o foco na doença. Isso também é colocar o foco na doença. E isso não é entendido. Então, colocar o foco na saúde deve ser colocar o foco na saúde em todos os sentidos. Não adianta ela só acreditar, sou saudável, sou saudável, sou saudável, se ela tem comportamentos que podem ser entendidos como colocar o foco na doença. Tem pessoas que fazem isso, que toma banho quente e sai e vai direto para o ar-condicionado. E continuam saudáveis o tempo inteiro? Tem. Porque esse ato não é um ato no inconsciente dela, em que ela está colocando foco na doença. Porém, tá? A autossabotagem, ela é maquiavélica. Vão ter pessoas que vão fazer isso, sair de um banho quente e entrar no ar-condicionado, porque elas estão colocando foco na doença. A percepção, ela vai aumentando. Deve-se ter plena certeza, uma certeza muito absoluta, de que ela pode fazer o que quiser e não vai ficar doente. Aí sim. Mas é um nível alto
Não tem porquê dar um passo além da perna. Ela coloca o foco na saúde e continua tendo comportamentos em prol de ser saudável. No decorrer da evolução, que ela vai poder se dar ao luxo de andar sem camisa numa temperatura 20 graus abaixo de zero e não sentir frio, isso é uma evolução. Só que quando se dá um passo maior que a perna, aí que a autossabotagem entra. No que colocamos o foco em algo, aquele algo acontece. E devemos estar atento se realmente estamos colocando foco ou não. E no que estamos colocando foco. Dá para se ter o controle disso. É só seguir uma lógica. No caso do dinheiro, por exemplo, não emanar preocupação com as dívidas. Porque a preocupação com as dívidas fazem as dívidas aumentarem. Apenas colocar o foco em ganhar dinheiro e pagar as dívidas. Veja bem, tem uma diferença entre não se preocupar com as dívidas e pagar as dívidas. Não se preocupar com as dívidas não significa não pagá-las. Colocar o foco em ganhar dinheiro e também pagar as dívidas. Veja bem, qual é a diferença aí? É o sentimento que se está envolvido. A preocupação é um sentimento negativo. É o sentimento que se está envolvido que faz a diferença. Para saber se você está colocando o foco correto ou não, basta captar os sentimentos. Se é algo negativo ou se é algo positivo. A preocupação é um sentimento negativo, dependendo dessa situação. Nesse caso do dinheiro, a preocupação é um sentimento negativo. Vão ter casos em que a preocupação é um sentimento positivo. A preocupação por si só não pode ser falada que é negativa ou positiva. A preocupação é uma frequência criada pelo Criador, por Deus, pelo único Criador existente. Então, como dizer que aquilo ali é negativo? Vão ter situações em que a preocupação é positiva. Da mesma forma que o medo. Só para fazer uma analogia. O medo, em diversas situações, é positivo. Eu dou sempre o exemplo do homem da pré-história, quando ele viu o tigre de dente de sabre, ele sentiu medo. Ele nunca tinha visto um tigre na vida. Quando ele viu o tigre, ele sentiu medo. Logicamente, porque o tigre já por si só é um arquétipo. Então ele sentiu medo. E a razão dele sentir o medo, ele se escondeu numa caverna que o tigre não entrava. Por isso ele não foi devorado pelo tigre. Então o medo aí foi positivo. Se uma pessoa não tem medo, ela atravessa uma avenida em que tem carros passando em alta velocidade, em vez dela ir pela ponte. Ela vai andando e vai ser atropelada. O medo faz com que a pessoa vá pela ponte. Nesse caso, o medo é positivo. Mas em diversas situações, o medo é negativo. Em diversas situações, o medo é que abre um portal para que algo aconteça, e não a real preocupação. Exemplo. Ganesha. Cadê? Deixa eu ver se tem um símbolo do Ganesha. Não tem. O Ganesha, para quem não conhece, o Ganesha é uma cabeça de elefante de uma criança e que tem 4 braços. É um arquétipo poderosíssimo. Só que quem tem raízes muito fortes com a religião, ela vai ter um sentimento de que Ganesha é algo diabólico, algo nesse sentido. Nisso, se ela usar o símbolo do Ganesha, ela vão acontecer coisas ruins para ela, não em razão do Ganesha, mas sim em razão do sentimento que ela colocou ao usar Ganesha. É o sentimento negativo, medo, preocupação, nesse caso, abriu. Essa é uma frequência que se abriu um portal para que uma energia negativa oriunda desse sentimento negativo a afetasse. Nesse caso, foi um sentimento ruim. Para saber se é negativo ou positivo, basta
ter percepção. Basta ter percepção. No caso do tigre, do dente de sabre, a pessoa se salvou. Está na cara que o medo foi positivo. No caso da pessoa que vai atravessar a rua, o medo foi positivo, está na cara. No caso de Ganesha, o sentimento, se ela abriu o portal e coisas ruins aconteceram com ela, está na cara que o sentimento foi negativo. É óbvio. É óbvio. É muito fácil. Vou dar uma pausa para alguém fazer perguntas do que foi falado até então. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode ser... eu prefiro que seja por voz, mas pode ser pelo via chat também. Alô. Pode perguntar. Aqui é o Luiz Lindão, de Resende, estado do Rio. Opa, tudo bem, meu amigo? Meu conterrâneo, pode falar. Eu queria perguntar sobre esse processo de falar, de acontecer, o que a gente fala, né? Processo de criação pelo poder da fala. Ensina para a gente um pouco sobre isso. Beleza, só tem alguma dúvida do que foi falado até então? Tem? Assim que encerrar essa questão, eu posso falar um pouco sobre isso sim, tá? Só isso. Até porque tem a ver com o que foi falado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu olhar o chat. Vamos lá. Se alguém tem alguma pergunta, faça agora, por favor, no chat ou abre o áudio e faça. Eu não vou voltar, não, tá? Porque tem conversas aqui que não vem ao caso. Não vem ao caso para as dúvidas, tá? Entre vocês podem conversar à vontade. Mas então não tem perguntas. Indo ao que o... Eu gostaria de fazer uma pergunta a Alexandre de Curitiba. Vai lá, Alexandre. Quando isso se refere à criação do pensamento? Por exemplo, a saúde. Eu tenho diabetes. Certo. Eu preciso tomar o remédio. Certo. Então, como construir essa saúde na proporção em que eu vou, em algum momento curado, eu vou parar de tomar o remédio? Claro que a primeira parte já ficou claro para mim, que eu devo continuar tomando conta daquilo que eu como até que isso esteja resolvido, que eu consiga manifestar isso. Foi claro? Consegui? Pode repetir exatamente o que você disse? Você tem diabetes? Eu tenho diabetes e eu quero saber, então, eu devo continuar cuidando daquilo que eu como, né? Porque eu tenho que ter o medo, o cuidado na hora de atravessar a rua e tal. E em relação ao remédio, por exemplo, qual uma atitude correta dentro desse sentido? Você está querendo saber se você para ou não de tomar o remédio? Isso, mas é óbvio que eu não posso parar isso imediatamente. Como que eu reconheço isso? Que eu estou conseguindo materializar a cura. Certo. Primeiro eu vou responder a primeira pergunta, depois eu vou responder a sua, tá? Ok. Vamos lá. Gratidão. Silvio. O Silvio perguntou sobre... ele fala alguma coisa e qual seria o processo dessa fala se tornar um colapso. Certo, Silvio? É isso? Ou tem mais alguma coisa? Liga o áudio e fala, por gentileza. Luiz Lindão, de Resende. Lindão, isso, Luiz Lindão. É assim mesmo, é isso mesmo. Então, a fala, ela emana uma energia. Do que a pessoa... Não tem o vácuo quântico, tá? Do que a pessoa fala, tá? Ela vai captar uma frequência X do lado do vácuo quântico da energia. Só que a simples fala não exerce muita força, vai ser pouca energia.
não vai nem chegar a colapsar nada. A fala unida ao sentimento, aí isso sim pode vir a colapsar. A palavra, por si só, cada palavra tem uma energia por trás. Vamos lá. Maravilhoso. Vocês percebem uma energia na palavra maravilhosa? Isso está maravilhoso. A palavra, por si só, maravilhosa, tem uma energia. A palavra, eu nem gosto de falá-la, mas vamos lá. Ódio, ela tem uma energia. Então, usar as palavras corretas, sempre no sentido positivo, unindo-as, a energia de cada palavra, a mais um sentimento que a pessoa coloca, isso, unindo a um processo de repetição, e que é o foco correto, sem colocar pressão, a pressão nada mais é do que um sentimento negativo. No caso aí, a preocupação, o querer logo. Englobando tudo isso, se colapsa. Vamos lá. A pessoa, ela não pode ficar, não vou ficar doente. Quando ela fala, não vou ficar doente, ela está vibrando na doença. Ela tem que ser positiva. Estou saudável, eu sou saudável. Existem palavras que são verdadeiros comandos. O eu sou é um comando muito forte, tem uma energia muito forte. A palavra eu sou já emana uma energia muito forte. Então, eu sou saudável, uma palavra. Colocando, é uma frase, colocando isso ao sentimento positivo, né? Para colocar um sentimento positivo, tem que focar no coração, fazer o coração vibrar. Quem tem filhos, basta lembrar em momentos em que você passou com seus filhos, em que você sentiu um amor incondicional muito grande. Esse sentimento é muito bom. A alegria nem se fala, ainda maior ainda. Acessando esses sentimentos, unindo as palavras corretas, se colapsa. Agora, não pode ter o quê? Pressão. É o famoso efeito Zenão. É o sentimento contrário. Para saber se estar colocando pressão, basta captar se há um sentimento negativo. Ponto. Se tem um sentimento negativo, se tem pressão. Se apenas tem sentimentos positivos, não se tem pressão. Você tem o foco correto. Usando as palavras corretas. Ó, eu tenho que pagar minhas dívidas. Isso por si só já gera escassez. Eu tenho que pagar minhas dívidas. Gera escassez. Agora, eu vou ganhar dinheiro. Eu vou ganhar dinheiro. E quando ganho dinheiro, paga as dívidas. Nem eu vou pagar as dívidas, eu vou ganhar dinheiro. E quando ganhar o dinheiro, paga as dívidas. Agora, eu tenho que pagar minhas dívidas. Efeito Zenão contra o ganhar dinheiro. Então, as palavras certas associadas ao sentimento positivo é o que colapsa. E aí vai ter que ter uma certa repetição, sendo que nesta repetição deve-se soltar. Solta. Soltar não significa soltar não significa deixar para lá. Soltar significa não pôr pressão. Pronto. Aí que é a não ação. A ação seria a preocupação. Não colocar preocupação. Apenas agir de forma positiva, vibrar de forma positiva. Agora, a preocupação que coloca a pressão. Exemplo, na prática, para ficar mais claro. Aqui, tem essa live. Aí, essa live, geralmente a live da nossa mentoria tem 40, 50 pessoas, que são nossos membros. Eu fui fazer a live, me elaborei, tive a ideia de contactar lá o nosso colega, o Sandro, do Átomo Quântico, e iniciar um curso hoje dentro da nossa mentoria. Iniciei. Falei com ele, pedi lá para o nosso editor elaborar uma imagem,
chamativa, enviamos a imagem, enviamos uma mensagem de chamada, criamos um grupo específico para as pessoas do átomo quântico e pronto. Eu não fiquei, não vai participar ninguém vai entrar, não. Apenas agir e acabou. Ponto. Eu poderia vibrar positivamente também. Poderia, até vibrei, não fiz, vibrei positivamente. Só que o soltar ainda é o mais importante. É claro que isso também está associado, né? Aí tivemos aí tem agora 124 pessoas, ou seja, 70 pessoas a mais. Né? Tivemos 70 pessoas a mais em razão de 2 mensagens da lista de transmissão do átomo quântico. Isso poderia ser menos ou mais, o número de participantes nesse momento poderia ser menor ou maior, dependendo também da qualidade do que está sendo falado, do real sentimento que está por trás da live. O sentimento é o foco em ajudar pessoas ou o foco está em querer ter mais seguidores, ter mais membros que vão passar para a nossa mentoria depois? Qual que é o foco? Ter mais membros que vai passar para a mentoria, ótimo, se está associado a algo positivo. Agora, se está associado apenas a isso, aí prejudica, porque isso deve estar associado ao ajudar as pessoas ao máximo. Se não estiver ajudando as pessoas ao máximo, que eu puder, não fica congruente. Aí já emana uma energia negativa. Então, tudo é uma reunião de fatores. O fato é, eu poderia ter elaborado uma live perfeita, um sentimento de ajudar pessoas de forma real, só que ficar preocupado, nossa, será que alguém vai vir participar da live? Nossa, será que vai participar de ninguém? E se a pessoa tem algo chamado sombra da rejeição, tá? Alguns sabem o que é, outros não, aí fica pior ainda. Aí isso gera o quê? Uma antimatéria, obstáculos. E as pessoas percebem isso, as pessoas sentem isso. Então, sempre tudo está interligado, é uma reunião de fatores. Só que não dá para estudar tudo ao mesmo tempo. Estamos aqui direcionando, respondendo aqui essa pergunta no que diz respeito à fala e ao colapso. Só que existem muitas coisas por trás. Fui claro? Luiz Lindão. É isso, Luiz Lindão? Sim, tá claro. Gratidão. Era isso mesmo. Ficou alguma dúvida? Não, ficou não. Você explicou muito bem. Que bom. Agora respondendo ao nosso outro amigo. Ele tem diabetes, toma remédio, e ele quer saber como acessar a cura, vibrando na positividade. Aí eu vou dar uma resposta, eu gosto de ir direto ao ponto, direto da fonte, tá? O colega pode falar aqui? Fazer pergunta? Pode abrir o áudio aí? Ok, já abri, pode falar. Qual o seu nome? Alexandre. Alexandre, o motivo da maioria das doenças é sempre em sua grande maioria, a pessoa não estar no propósito de vida dela. Essa é a fonte. E eu gosto de ir direto na fonte. Vou dar um exemplo. Todo mundo que está aqui seria o nosso próximo assunto. Tá? É o nosso próximo assunto. Todo mundo que está aqui no planeta Terra encarna com uma missão de vida. As pessoas estão no planeta Terra por um motivo e as pessoas encarnam sempre com um propósito de vida. Quando a pessoa... Eu vou entrar nesse assunto já, logo depois que eu responder a pergunta dele. Quando a pessoa não está trilhando o propósito de vida dela, dependendo do nível da missão de vida da pessoa, ela vai tendo doenças mais ou menos fortes, e aí varia a idade, dependendo
do propósito de vida que ela tem vai ser mais cedo ou mais tarde. Mas isso é em razão da teoria do caos, é a maneira do universo falar para a pessoa que ela deve entrar no propósito de vida dela. Só que, como eu disse no início, isso é um outro paradigma que não é aceito, que é difícil de ser aceito. Então, a pessoa vai no médico, trata e tudo mais, é trocar 6 por meia dúzia, não adianta. Não adianta. Porque ela não vai na fonte. Quando alguém não está no propósito de vida, eu sempre uso uma metáfora que eu acho que é muito clara. A depressão, por exemplo. Vamos entender que uma pessoa entra em depressão quando... Vamos imaginar um termômetro. Vamos imaginar um termômetro. Vamos dar um termômetro aqui, tá? Aqui. Isso aqui é um termômetro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando a pessoa não está no propósito de vida dela, o termômetro aqui, ó, o termômetro é a ponta da caneta, já fica aqui no 8. Quando o termômetro bate no ponteiro 10, a pessoa entra em depressão. Isso é uma metáfora, só para vocês compreenderem. Ou seja, está aqui. Então, quando a pessoa não está no propósito de vida dela, o ponteiro já fica aqui no 8. Logo de cara. Não logo quando ela nasce, depois de um certo tempo, né? A pessoa nasce, existe todo um período. Tem pessoas que já devem entrar no propósito de vida com 5 anos de idade. Exemplo, o jogador de futebol, Neymar. Ele está no propósito de vida dele, que é ser jogador de futebol. Por isso que ele é o Neymar. Porque ele está no propósito de vida dele. Todo mundo aqui, quando entra no seu propósito de vida, depois de um certo período, vai ser o Neymar do seu propósito de vida. Mas existe, né? O Neymar joga futebol desde os 5 anos e ele foi ser o Neymar com 18 anos. 20, não sei. Então, a pessoa nasceu. No caso do Neymar, ele fez 5 anos e já iniciou o propósito de vida. O termômetro ficou aqui, ó, no 0. Vamos supor que o Neymar não iniciasse o futebol na vida dele. Os 5 anos. Era para iniciar com 5 anos. Não iniciou? O termômetro já vem aqui para o 1. Ele vai lá, faz 7, 8, continua não jogando futebol. Não procura clube, ele acha que ele quer ser bombeiro. Pronto, policial, piloto de avião, né, viu lá o filme Top Gun, que quer ser piloto de avião, ou viu aquele nos embalos de sábado à noite, aí quer ser dançarino. E aí o ponteiro vai o quê? Vai subindo. Vai subindo. Por enquanto, ele não tem depressão. Por quê? Para ele ter depressão, o ponteiro deve estar onde? No 10. Ele fez 18, 20 anos de idade. Não joga futebol ainda. O ponteiro já vai ficar aqui no 8. No 8, 9 aqui. Aí, o que acontece? Está aqui, no 8, 9, o ponteiro. Não está em depressão. Só que aí, o que acontece? Ele tem uma namoradinha e a namoradinha terminou o relacionamento com ele. Aí o ponteiro marcou aqui. E aí ele entra em depressão. Ele acha que a depressão, o motivo da depressão, foi o término do namoro. Mas não, aquilo ali foi só uma gota d'água dentro de um balde que já estava quase que transbordando. Só que isso é um outro paradigma. As pessoas não acreditam nisso. Esse é o problema. Esse é o maior problema. Que quando for entendido isso, as coisas se resolvem. Ou seja, então, eu estou indo direto, deve-se pensar fora da caixa, indo direto na fonte. Para o seu caso, se você entrar no seu propósito de vida, a sua diabetes some. Basta entrar. Não existe pessoa. Olha só, veja bem, não existe pessoas que vivenciam o seu propósito de vida e tem câncer, depressão. Não existe. Não tem. Não é impossível. É incongruente. Não existe isso. A pergunta que não quer calar, então, é como identificar esse propósito?
Aí são outros... Aí é uma... Tá? Um caminho, Não dá né? para eu responder assim, de forma... Porque a gente recebe sinais durante a vida. Sim, É evidente que Deus nos exatamente. Então você já tem a resposta. Você já tem a resposta, tá vendo? Todo ser humano já tem a resposta. Eles só não acreditam na resposta. Mas pode continuar, vai falando. Não. Sim, eu penso e tenho refletido muito sobre isso desde que esse assunto entrou na minha vida e tenho me feito essa pergunta, né? Afinal, qual é o propósito? Qual é o meu propósito? Eu tenho uma teoria, mas não tenho a certeza. Enfim. Aí você fez uma pergunta sobre sobre a diabetes que você tem, e eu já entrei no propósito. O propósito era um assunto que você já estava pensando antes. Então, tá vendo como tudo vai se colapsando? Tudo colapsa. Então, você já tem a resposta. Você tem a resposta de como se safar da diabetes. Agora, tem uma segunda resposta. Como entrar no propósito de vida. Aí é algo mais extenso, tá? Algo mais extenso. Se eu for responder isso, eu vou desfocar da live. Tem que voltar para a live. Ok, gratidão de qualquer forma. Tá Vamos bom? adiante. Eu vou falar sobre isso dentro desse curso. Eu vou falar sobre o propósito de vida. Aí é uma live só sobre o propósito de vida. Acho que vai ser a terceira. Tá bom? Vamos voltar aqui a live. Dito isso, tudo que foi falado, agora vamos para a questão. Por que estamos no planeta Terra e o que estamos fazendo aqui? Por que estamos aqui e o que devemos fazer aqui? O que devemos fazer aqui é seguir o nosso propósito de vida. E por que estamos aqui é uma pergunta que não deve se ter... Não se deve colocar o foco nisso, no por que eu estou no planeta Terra, mas apenas deve saber que existe um leque de questões. Tem pessoas que estão no planeta Terra, porque elas... Alguém leu o livro Exilados da Capela? O livro explica um dos porquês. Explica um dos porquês. Que é o fato de pessoas... Vamos lá. Aqui na nossa terceira dimensão, quando alguém comete um crime, o que acontece para a pessoa? Ela vai presa. Pode ser que algum de vocês cometeram um crime num planeta e a pena era você encarnar num planeta menos desenvolvido do que o planeta em que você estava. Planeta Terra. Cumprir um propósito. Do que o propósito for cumprido, volta para o planeta de origem. Tem pessoas que estão aqui porque elas resolveram fazer um trabalho voluntário. Não tem pessoas que saem do Brasil e vão para a África fazer um trabalho voluntário. Tem pessoas que saem de um planeta e vêm para cá fazer um trabalho voluntário. Lembrando, quando se encarna, não se sabe de nada disso. A pessoa não sabe. A pessoa pode estar aqui fazendo um trabalho para fazer um trabalho voluntário, só que ela não sabe. Ela não sabe. É resetado. Isso aí é da terceira dimensão. Ela pode vir a saber? Pode, com certeza. Só que, a princípio, ela não sabe. Não é consciente, está no inconsciente. Uma pessoa pode estar no planeta Terra porque ela foi sequestrada. Foi sequestrada, é sequestro. Não existe sequestro aqui, pessoas são sequestradas para serem garotas de programa no outro país. Pessoas são sequestradas para serem escravos em outro país. Existe isso até hoje. Assim como pessoas são sequestradas e vêm para cá para serem escravos. Não é percebido, mas acontece. Tanto é que, geralmente, são pessoas que não adianta. Ela pode acontecer o que for, que ela nunca vai sair de um determinado local. Local, assim, de uma cidade, às vezes de um país. Não adianta. Existem frequências que vão fazer com que ela nunca saia de um estado X, estado que eu digo Rio de Janeiro, São Paulo, ou de um país X, Brasil, Uruguai.
Não adianta, pode acontecer o que for que já foi programado. Isso. Então, ela está ali como uma escrava. Só servindo. E existem outros diversos motivos. Aqui, no planeta Terra, vai existir sempre um propósito de vida. Porque, apesar de existir essa questão do sequestro, por exemplo, existe o Criador, o Todo, que respeita o livre-arbítrio, tá? Respeita o livre-arbítrio, mas ele tem atitudes em prol de coibir toda essa questão negativa que acontece. Atitudes, né, na verdade, são frequências, tá? São frequências. Nesse sentido, todo mundo que encarna vai ter um propósito de vida. Esse propósito de vida, às vezes, é negociado. Por exemplo, a pessoa que quer fazer um trabalho voluntário, ela optou por isso. Quando isso acontece, é muito bom. Porque existe uma facilidade muito grande dela entrar no propósito. Ela pode optar por ser um jogador de futebol? Pode. Escalar montanha, ser dentista, seja lá o que for. Uma coisa eu garanto para vocês, todo mundo que está aqui tem um propósito de vida ligado à mecânica quântica. Isso é um fato. Isso é um fato. Lógico que, vamos lá, tem que pensar de uma maneira, deve ter uma mente aberta. A pessoa pode ter um propósito de vida e ser médica, mas ligada à mecânica quântica. Óbvio. A pessoa pode vir a ter um propósito em ser jogador de futebol e estar ligada à mecânica quântica? Pode. Claro que pode. Como assim, Igor? Muito fácil visualizar isso. Muito fácil. Vou dar um exemplo do jogador de futebol. Do futebol hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil, tem um tempão que eu não acompanho, tá? Mas não precisa nem acompanhar para saber. Existe um sentimento de querer ganhar de qualquer forma. Então, o jogador de futebol se taca na área porque ele quer pênalti. Ele teve a Copa do Mundo de 2014. Eu lembro, eu já estava, né, já estava meio afastado já, mas eu assisti esse jogo, essa Copa. Logo do primeiro jogo, acho que foi o primeiro jogo, um atacante da seleção brasileira, ele estava 1-0 o outro time, e ele se tacou na área, e o juiz deu pênalti. O Brasil foi lá e empatou. Todo mundo elogiou a atitude do centroavante. Ele se tacou na área. Não foi pênalti, estava na cara. E todo mundo riu, falou, porra, bacana, legal. Será que isso realmente é válido? Um jogador que vibra na mecânica quântica, se porventura ele tropeçou e caiu, o juiz da pênalti, ele ia falar, não, foi de pênalti não, eu tropecei e caí, não foi pênalti não. Esse é o que vibra com a mecânica quântica. Já aconteceu isso. Todo mundo foi contra o cara, o jogador. Né? Porque é um outro paradigma que se vivencia. É um jogador que vibra com a mecânica quântica. Teve um jogo, salvo engano, falar em foi São Paulo e Corinthians, salvo engano, tem muito tempo. O jogador o jogador tropeçou no outro, o juiz achou que o outro jogador botou o pé para ele cair, ele expulsou o atacante, era um zagueiro, acho que era um zagueiro, um atacante, ele expulsou o atacante, aí o zagueiro falou, não, eu tropecei. Aí ele não voltou atrás, o juiz voltou atrás e não expulsou o atacante. Nossa, aí os jogadores, todo mundo, técnico, isso deve ter uns 5 anos. Porque é um outro paradigma. Ou seja, o propósito de vida de todo mundo aqui tem uma ligação com a mecânica quântica.
todo mundo está aqui, está no planeta por um motivo, e todo mundo tem um propósito de vida. Então, vamos, já que eu sou muito do sentido de seguir também o que acontece na live. Eu vou falar sobre propósito de vida. Existe um arquétipo que está o tempo inteiro fazendo a pessoa entrar no propósito de vida. Alguém viu o filme A Procura da Felicidade? Will Smith. Will Smith. Esse filme, ele retrata muito bem o arquétipo que eu quero falar, Ananke. Ananke é uma energia que está fazendo, que está o tempo inteiro criando situações para que a pessoa entre no propósito de vida dela. Então, nesse filme, tem o Will Smith, que é o ator, e ele não estava no propósito de vida dele. Por ele não estar no propósito de vida dele, ele estava cada vez indo mais para baixo. Porque nada fica parado. Tudo está em movimento. Ou a pessoa cresce, ou ela decresce. Nada está parado. Ou ela cresce, ou ela decresce. Em todos os setores. Então, o propósito de vida era um propósito de vida alta, considerado alto, ele era ligado a ele criar situações nos Estados Unidos, que lá nos Estados Unidos não existe saúde pública, não existe. Então, estava ligado a questões nesse sentido. Aí, isso não é fala do filme, tá? É que eu corri atrás depois. Mas, enfim, ele tinha um propósito de vida alto. Por ele estava distante do propósito de vida dele. Distante. Então, e numa época em que a crise era muito grande no mundo inteiro, ele estava indo cada vez mais mergulhando na escassez, mergulhando na escassez, mergulhando na escassez. E o universo, e a Ananke o tempo inteiro agindo para que ele entrasse no propósito de vida. Numa das situações que a Ananke, é um arquétipo primordial feminino, tá? Que o tempo inteiro emerge uma energia em prol da pessoa entrar no propósito de vida. Numa dos colapsos de Ananke, ele viu um cara chegando, um carro importado, chegando para trabalhar. E ele perguntou para o cara o que o cara fazia e tal, e o cara falou mercado financeiro. Nesse exato momento, era mexer com bolsas, valores, etc., vibrou dentro dele. Era um propósito de vida. Quando a pessoa entra em contato com um propósito de vida, existe uma vibração. Vibrou. Pá! E de forma inconsciente, ele entendeu que ele deveria seguir aquela jornada. Aí ele fez o quê? Correu atrás. Só que ele não tinha R$1 no bolso e acontecendo fatores, né, em prol dele cada vez mais mergulhar na escassez financeira. Só que ele sentiu que era o propósito de vida dele, e ele correu atrás. E aí tem um desenrolar todo do filme, né? E ele se manteve junto de Ananke, teve ações compatíveis. No final, ele chegou a morar na rua com o filho, né? Tem uma cena triste do filme. E no final, ele, depois de 6 meses fazendo um estágio sem salário, veja bem, ele não tinha $1 no bolso, e ele se propôs a trabalhar 6 meses no estágio, junto com outras 19 pessoas, onde uma só seria escolhida. Ele se propôs a passar por isso, né? E no final ele conseguiu a vaga. Mas ele sentiu isso, ele captou isso. Não foi algo leviano, não foi algo oriundo do ego. Ele captou isso. Ele percebeu. Era o Ananke atuando o tempo inteiro. E aí, no decorrer, a Ananke atuando no filme, percebe-se a Ananke atuando o tempo inteiro, né? Claro que o filme é um resumo, às vezes as pessoas mudam, mas dá para sentir a Ananke atuando o tempo inteiro, conectando as situações. No final, ele conseguiu a vaga, ficou aí milionário. Ou seja, deve-se, como o nosso amigo falou, deve-se perceber o universo agindo em prol para se captar qual é o propósito de vida.
o propósito de vida é sempre algo que a pessoa ama fazer. A pessoa ama. Ou seja, quando ela está no propósito de vida, e tudo vai evoluindo. É algo maravilhoso, porque o trabalho é um prazer, o trabalho é um lazer. Imagina você, o seu trabalho ser um lazer. Eu estou aqui fazendo uma live. Isso, para mim, é um prazer, um lazer para mim. Domingo, poderia fazer o dia inteiro. A live o dia inteiro, que para mim é um lazer. Então, é uma vida muito gostosa. É uma vida muito prazerosa. E só que dentro do propósito de vida, tem um outro arquétipo que ele vai regrando. Para cada passo fora do propósito, uma catarse acontece, limpando. Uma catarse é algo negativo que limpa a situação negativa gerada. Se a pessoa tem um ato corrupto, por exemplo, isso vem à tona, isso é limpado, a pessoa sente como se fosse crédito e débito, para que ela continue na jornada. Não tem como uma pessoa ter um ato corrupto dentro do propósito de vida e continuar trilhando. Não, esse ato corrupto deve ser limpado. Não tem como ela continuar com esse ato corrupto. Quando eu digo continuar, não é ela continuar fazendo. Ela fez um ato corrupto, se arrependeu e prosseguiu. Esse ato corrupto ele vai ser limpado. Senão ela não segue. Aí é um outro arquétipo. Nós chamamos de temes. Não precisa se preocupar em usar imagens para entrar nesse arquétipo. Isso é algo natural, tá? Todo mundo tem ele dentro de si. Os dois. Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Então, vamos lá. Aqui é o Carlos, eu tenho uma dúvida também, não é sobre agora, foi mais no comecinho que você falou Pode perguntar. sobre os medos, que o medo tem o medo bom, tem o medo ruim, mas no meu entendimento, o medo é mais paralisador, o que Medo causa o mais o quê? movimento... Oi? O medo é mais o quê? Desculpa te interromper. O medo é mais paralisador. Ele te paralisa em qualquer situação. E o que causa esse movimento, essa ação, essas coisas positivas, não é o medo, seria mais o instinto. Esse instinto de sobrevivência, de ação, ou de luta ou fuga. No caso, então, na sua opinião, no caso do que a pessoa sente o medo ao ver o tigre, não é um medo, é um instinto de sobrevivência. Depende. Se ela ficar paralisada, aí é o medo atuando. Mas se ela tentar fugir ou tentar encarar de frente, seria mais um instinto de sobrevivência. Seria o cérebro reptiliano atuando. Isso. Entendi, uma teoria. Só que o medo, uma coisa que deve ser entendido, é que o medo aqui também é uma criação do Criador. E se é uma criação do Criador, o medo também tem a sua parte positiva. Porque senão, por que o medo teria sido criado? Faz sentido. Certo? Mas eu acho, o medo acho que é para paralisar em alguns momentos. Tipo, o medo de pular de uma janela, o medo de fazer certas ações. Uma pessoa está sendo corrupta. Ela tem o medo de ser pega e ela paralisa a corrupção. O medo foi algo positivo. Sim. Então, o mas medo... aí, se ela usar esse sentimento no instinto de fazer um monte de coisa para não ser pega. Mas vamos continuar. Mais interessante o que você trouxe. Agradeço. São 10h11. Vamos fazer aqui uma prática agora de ativação. Veja bem, não é que vai fazer essa prática e a pessoa vai ganhar dinheiro. A ativação do arquétipo da atração do dinheiro. Tem um nível que a pessoa está. Esta prática ela vai fazer energias positivas relacionadas ao dinheiro entrar em você. Isso é um fato. Agora,
Você vai colocar uma energia positiva. Agora, se ela vai ser o bastante para você vir a ganhar dinheiro, depende do que está dentro de você, do que está no seu campo. Quando eu digo dentro de você, no seu campo, na sua egrégora. Mas essa prática, por si só, ela coloca uma energia positiva do dinheiro dentro de você. Fazendo-a todos os dias, uma nova energia positiva referente ao dinheiro entra no seu campo. Vamos lá. É um procedimento arquetípico. Eu peço para que você feche os olhos. E você vai imaginar uma enorme quantidade de notas, cédulas de R$100, uma em cima da outra. Pode ser aí na sua casa. Visualize aí o seu quarto. Metade do seu quarto cheia de notas de R$100. Metade dele. Você vai, através do seu poder de intenção, retirar a energia que preenche cada cédula, cada nota. Cada nota tem uma energia envolvendo. Você vai retirar essa energia. Esta energia é a energia do dinheiro. E vai colocar em cima desse monte de dinheiro. E você vai perceber que essas notas agora são apenas meros papéis. Papel, como se fosse papel de folha 4 de imprimir. Totalmente vazia. Despreenchidas de energia. Porque a energia do dinheiro, você, através do poder da intenção, retirou e colocou acima desse bolo. Está ali. Sinta que esta energia do dinheiro é uma energia que faz uma pessoa ter cada vez mais bens materiais, uma energia que possibilita alguém acabar com a fome de um país, possibilita uma pessoa dar um ensino digno para os filhos num colégio ultra eficiente, possibilita fazer viagens, possibilita dar cultura, possibilita ajudar muitas pessoas, possibilita dar conforto. É esta energia. É uma energia que possibilita isso. Não que seja única, mas ela possibilita isso tudo. E esta energia está completamente dissociada do papel. O papel é uma coisa, a energia é outra. Só que muitas vezes, na sua vida, foi falado do dinheiro papel, como dinheiro é sujo, por exemplo, e você se referiu e somente associou a energia do dinheiro e não ao papel. E agora você está tendo plena certeza de que a energia do dinheiro é uma e o papel da cédula é outro. Agora, eu quero que você se lembre, mantendo essa energia em cima das notas, você agora vai se lembrar de algum ato que ocorreu em sua vida, ato este que te remete à energia do amor incondicional. Quem tem filhos, lembra de alguma vivência que você teve com seus filhos que te remete ao amor incondicional, te faz sentir o amor incondicional. Coloca o foco no coração e aí você vai captar esta energia do amor incondicional. Capta esta energia e une esta energia com a energia do dinheiro. Foca na energia do dinheiro novamente, que separou das cédulas. Foca nela. Junta uma ao encontro da outra. As duas se misturam e você vai colocar dentro de você, entrando por cima da cabeça. E deixa vibrar.
Todo mundo conseguiu? Fez bem? Fernanda Castro, fez? Fiz, deu tudo certo. José, fez? Se quiser, você pode responder, é só fazer assim. Eu estou te vendo. Luiz Lindão? José, fez ou não fez? Jones, fez? Conseguiu? Sentiu uma energia entrando em você? Positiva? O corpo vibrou? Se o corpo não vibrar, é porque tem que fazer de novo. Boa noite, Igor. Boa Sim, noite. senti uma vibração muito forte. Uma vibração de muita alegria, né? Prosperidade, tudo junto. Sandra, muito bom. Sandra? Joanita? Me deu até vontade de rir. Mas foi mesmo. É isso aí, Sandra. Bom, muito bom. Quem não conseguiu, a repetição leva à excelência. Agora vamos fazer um outro aqui. Vai ser rápido, mas ele é muito bom. Vamos fazer voltar na origem do problema. Este procedimento, voltar na origem do problema, é uma criação do professor Hélio. Não sei se é uma criação dele, mas eu conheci através do professor, do Hélio Couto. Só que aí ele deu uma base, e aí a gente vai desenvolvendo. Como é que funciona? Nós damos o comando. O comando é: me leva na origem do problema. Após dar este comando, nós soltamos a mente, e aí a mente vai nos trazer uma vivência nossa do passado, geralmente quando você era criança, 4, 5, 6 anos, vivência esta que gerou uma crença limitante muito forte ou uma sombra. E aí fazemos um processo, damos o comando e fazemos um processo rápido de ressignificação. Após feito, no máximo em 3 meses, muita coisa muda na vida da pessoa. Tem pessoas que no dia seguinte já sente diferença, tem pessoas que demoram um certo tempo, né? No máximo 3 meses, se feito da maneira correta. Geralmente, eu faço um processo mais longo para garantir que a pessoa vai conseguir realizar. Mas já são 10h20, então vou fazer de forma mais rápida. Vamos apenas dar o comando. Sendo que é o seguinte, primeiro vamos dar o comando, depois vão ter pessoas que não vão conseguir, e aí eu vou voltar. Tá? Nós vamos dar o comando agora. Muitos de vocês vão captar uma imagem vivenciada no passado, aí vocês vão focar nessa imagem e vão parar, que vão ter pessoas que não vão conseguir, e aí eu vou dar subterfúgios para que elas consigam também. Depois que a grande maioria conseguir captar a imagem, nós voltamos para a prática. Ok? Então vamos lá. Você vai fechar os olhos. Aquietar os pensamentos. Eu gosto de colocar uma música de fundo, mas vamos fazer de forma rápida hoje. E você vai dar o comando. E a primeira imagem mental que vier à sua mente vai ser uma cena que iremos ressignificar, uma cena que ocorreu na sua vida. Basta você soltar a mente que esta cena vem com todo mundo. Quando não vem, é porque a própria pessoa está bloqueando. O comando é: me leva na origem do problema. Foco está na palavra origem. Veja bem, é a primeira imagem. Não é a segunda, nem a terceira, é a primeira.
É uma cena que ocorreu no passado. Quem já conseguiu, conseguiu. Quem não conseguiu, agora vamos ao subterfúgio. Quem não conseguiu, vai. Antes, escrevam aqui. Quem não conseguiu. Fala não, não. E quem conseguiu, escreve sim. Rapidinho aí. Quem conseguiu, escreve sim, por favor. Bom, está dividido. Vamos lá. Quem conseguiu, foca na cena. Tá? Quem não conseguiu, atenção aqui. Quem conseguiu, apenas guarde essa cena. Quem não conseguiu, foque aqui. Você vai fazer o seguinte. Você vai repetir o comando, me leva na origem do problema, só que, detalhe, você vai, após dar o comando, me leva na origem do problema, você vai focalizar a casa que você morava ou o colégio que você estudava, tanto faz, vai escolher na hora, o universo, a sua mente vai trabalhar da forma correta e você vai soltar a primeira imagem que vier após a mentalização da sua casa. Quando eu digo a sua casa, mentaliza o interior, a sua sala, a cozinha, o seu quarto, que você morava quando você tinha 5, 6 anos de idade. Ou o colégio que você estudava. E deixa a mente, e deixa isso continuar, que uma imagem vai vir. Ok? Vamos lá. O foco está na palavra origem. Comando novamente. Me leva na origem do problema. Lembra do colégio, lembra... Escolhe um ou outro. Lembra da sua casa e deixa a mente, a cena vir. Agora, somente as pessoas que haviam respondido não pela primeira vez. Agora, conseguiram sim ou não? Respondam de novo, por gentileza. Não, sim. Não. Não. Sim. Dividiu novamente. Eu vou escolher uma para fazer um passo a passo. Aí quem não conseguiu, capta esse passo a passo, fazendo junto comigo. Beleza? Quem não conseguiu que está aqui com a câmera aberta? Deixa eu ver. Tem alguém com a câmera aberta? Tem alguém que possa abrir? Alguém aí que não conseguiu, que pode falar via áudio? Primeira pessoa aí que falar, vamos fazer um passo a passo juntos. Eu não consegui. Quem é? É o Jones. Jones, não conseguiu? Não consegui. Então, Jones, de novo, você vai dar o comando, me leva na origem do problema e vai visualizar aí a casa que você morava quando era criança. Vai lá. E quem não conseguiu, vem junto comigo. Jones, liga o áudio.
Jones, liga o áudio, por favor. Tá ligado? Tá. Você deu o comando e visualiza a sua casa agora. Visualiza. Você está visualizando o quê neste exato momento? Quem não está conseguindo, acompanhe conosco aqui, fazendo a mesma coisa aí, como se eu estivesse fazendo com você. Hein, Jones? Eu só consigo ver o corredor do apartamento onde morava. O corredor do apartamento. Visualiza o corredor do apartamento. Está visualizando o corredor do apartamento? Tô. E o que acontece nesse corredor a partir de agora? Vai, continua visualizando e solta. Você está focado, como se fosse uma fotografia, certo? Permita que seja um filme. Agora solta. O que vai acontecer? Eu tô correndo no corredor e o meu irmão também. E aí, o que acontece? A gente fica correndo. E aí? Mas a gente toma uma bronca, que não pode correr no corredor. É tipo uma bronca. Ótimo, é isso aí. Ou seja, só para vocês entenderem, mas essa cena ocorreu, de fato? Me veio na memória eu correndo assim com o meu irmão. O corredor ele dava uma volta no apartamento. Era um apartamento grande, e aí a gente saía na sala, no corredor. Criança fica correndo ali, brincando. Eu tava correndo, para lá e para cá, correndo. Quem foi que deu a bronca? Dá para visualizar? Eu não visualizo, mas eu tive a percepção que é minha mãe. Bom, a sua mente apagou porque pode ter sido uma bronca grande. Isso. O que acontece aí? A mente do Jones, provavelmente, ela não tem muita racionalidade. Não a do Jones, a mente humana não tem muita racionalidade. O inconsciente, tá? Porque o homem é altamente racional. Cuidado com o que eu estou com a sua percepção do que está sendo falado. Mas a questão é, ela não vai associar a bronca a correr em volta do apartamento. Ela vai associar a bronca ao sentimento que o Jones estava tendo ao correr. Ele não vai associar ao ato de correr, apenas à diversão, por exemplo. Então, pode ser que aí tem vários aspectos. Pode ser que o Jones tenha um entendimento que se divertir é algo ruim. Pode ser alguns detalhes. Mas o que eu visualizo que poderia ser mais forte é esta associação. Diversão a algo ruim. Ou se divertir com o irmão a algo ruim. Aí, cada mente vai ter a sua chave, a sua porta. E isso pode provocar diversos malefícios. É claro que isso vai estar associado a outros pontos. Porém, se a mente do Jones trouxe esse fato agora, é porque é um fato que precisa ser ressignificado. Bom, eu espero que todo mundo tenha acompanhado e conseguido também aí. Quem não conseguiu vai ficar para uma próxima, tá? Nós estamos fazendo de uma forma bem rápida. Na terça-feira, vai ser a segunda aula, terça-feira, 8h40, eu vou fazer este mesmo processo no final da live de uma forma mais longa, em que vai garantir um maior proveito de um grande número de pessoas. Mas vamos lá, agora voltando. Todo mundo aí que conseguiu a imagem. Vamos fechar os olhos. Eu peço que você feche os olhos. E você vai se projetar para a cena. Se projete para a cena. Seu corpo matéria vai continuar aqui, mas um outro corpo sutil vai lá para esta cena. Para a cena que você captou, aí, individual. E eu quero que você dê voz a duas pessoas da cena, uma de cada vez. Se só tem você e mais uma, você vai dar voz a esta apenas. Se tem você e mais 5, você vai dar voz a duas principais, de forma guiada comigo. Você vai se projetar para dentro do primeiro protagonista da cena, entra dentro dele, se projeta para dentro dele. E aí você vai sentir o que ele sentiu
ao vivenciar a cena. Seja um real sentimento ou seja uma intuição. Pergunte a ele o porquê que ele agiu de determinada forma. Por que você agiu dessa forma? Pai, mãe, colega falando de tal, avô, vó. A resposta pode ser clara ou pode ser por intuição ou por sentimento. Ou pode ser realmente a voz. Varia. Você vai se projetar para dentro do segundo protagonista. Se não tem, apenas aguarde. Quem tem, se projete. E entra dentro. Sinta o que ela sentiu ao vivenciar a cena. E pergunte por que ela agiu de determinada forma. Agora você vai se projetar para dentro de você, na idade da cena. Quantos anos você tinha? Sei lá. Mas se projeta para dentro de você. E você vai meio que se multiplicar, sendo que você, com a idade atual, vai estar na cena se olhando nos olhos de você com a idade da cena. Sendo que você está dentro dos dois vocês, se olhando nos olhos. Ou seja, você vai estar se olhando por 4 olhos. Neste exato momento, você vai, do fundo do seu coração, perdoar as pessoas que devem ser perdoadas. E, principalmente, se perdoar. E agora você vai dar um comando. Eu vou falar e você vai repetir mentalmente. Eu, digo o seu nome, tomo a decisão de continuar vivendo a minha vida de forma indiferente, mentalmente e espiritualmente, em relação a esta cena que eu vivenciei, fala as pessoas, que eu acabei de me recordar após dar o comando, me leva na origem do problema. E um fogo primordial, um fogo celestial, queimando toda a energia negativa da cena. Projeta aí. E o fogo vai se apagando. E no que o fogo se apaga, você vai visualizar uma borboleta. Um lagarto que acabou de se transformar numa borboleta. Feliz lá com as asinhas.
E você agora vai andar. Você, com a idade atual, anda em direção a você com a idade da cena e você vai dar um abraço, dá um beijo na testa, faz um carinho, diz que está tudo bem, porque no seu inconsciente rolava um conflito no sentido de o porquê que você fez isso, por que você permitiu aquilo, por que você agiu assim, está vendo? E, neste exato momento, estamos selando uma paz. E você visualiza uma pomba branca voando em alta velocidade para cima. Você vai visualizar agora, pode confiar em mim, tá? Um caixão, e você com a idade atual, dentro desse caixão, como se estivesse dentro de um casulo, e você vai sair desse casulo. Primeiro, da cintura para cima, você se levanta, e aí você coloca o seu pé forte para fora do caixão. Coloca o outro. E vai andando dentro de uma floresta. Você vai visualizar agora uma árvore com raízes fortes e frutos. Visualize que esta árvore passou por forte tempestade, só que as raízes fortes seguraram a árvore durante essas tempestades. E que num momento de sol, sempre após uma tempestade, vem o sol. E que no momento de sol, os frutos nasceram. E você pode pegar um fruto, comer desse fruto, sentir o gosto maravilhoso do fruto e continuar andando, visualizando uma cachoeira. Aí você mergulha na cachoeira, lava e deixa que seja lavado tudo aquilo que deve ser lavado. Você pode sair da cachoeira. Aí você vai agradecer pelos desbloqueios e agradecer as bênçãos que vão surgir em razão desses desbloqueios. Já emana uma gratidão. Colocando foco no coração e agradecendo de verdade. É o sentimento que importa, não são as palavras, são sentimentos. E você pode perceber que você vai estar retornando. Lembrando, só para esclarecer, essa imagem do caixão, o caixão é uma representação do término da crença limitante na sua vida. Quando uma crença limitante muito forte, nossa, ou mesmo uma sombra, tá? Sombra é uma crença limitante mais profunda, para quem não sabe o que é. Quando é uma sombra integrada, uma crença limitante é resolvida em nossa vida, geralmente nós sonhamos que estamos morrendo. É uma nova vida. Aquela vida com aquela crença limitante ficou para trás e uma nova vida sem aquela crença limitante surge. Tá? Então, é normal esse tipo de sonho, quando estamos ingressando nesse estudo da mecânica quântica, resolvendo crenças limitantes, sonhar que estamos morrendo é normal, tá? Ou então, pode ser também um sonho em que nós estamos presos e estamos saindo da prisão. Também, uma crença limitante sendo resolvida, uma sombra sendo integrada. Tá? Só que quando a pessoa não sabe disso, ela, nossa, associa logo o estudo que ela está tendo a algo ruim na vida dela, de forma alguma.
beleza? Tem que ter... os sonhos são altamente simbólicos. Tudo é símbolo. Nada é ao pé da letra. Tudo é simbólico. Alguém quer fazer alguma pergunta antes de encerrarmos? Podem perguntar à vontade. Alguém quer falar como foi a experiência? Só para, de repente, a gente captar o que ocorreu? Eu, Igor, Cláudia. Pode falar, Cláudia. Então, durante essa visualização, né, essa projeção que a gente voltar no passado, eu senti um enjoo absurdo de realmente de estar colocando, mas no final eu ainda sinto que aquela ressignificação ela ainda não foi 100%. Ainda tem alguma coisa aqui, isso está mais para a sombra do que para a crença. Acho que já foi mais consolidada aí com os anos. A prática leva à perfeição, como você mesmo falou? Boa percepção, tá? É o seguinte, algo foi sempre... Nunca... eu, sendo bem sincero, nunca vi essa prática resolver de forma 100%. Tá? 100% resolvido, eu ainda não vi. Tá? Tem casos mais simples que resolvem 100%, mas quando é algo muito profundo, ela resolve... Eu já vi chegar a 80%, 90%. E quando você tem esse sentimento, é porque você deve fazer de novo, tá? Faça de novo sozinho. Lembrando que quando é uma sombra, a sombra ela nunca se resolve por si só. A sombra é eterna. O que vai acontecer é da sombra ser integrada. A sombra, quando existe na vida de uma pessoa, eu sei que pode estar confuso para muitos, tá? Tem um curso nosso sobre sombras que eu indico, pelo menos a primeira aula, vocês assistirem. A sombra significa que a pessoa está vibrando na ponta negativa de uma energia. E aí, quando ela integra, ela vai passar a vibrar na ponta positiva da energia. Então, a sombra existe para trabalhar a favor da pessoa. Então, a sombra, ela continua, só que ela é integrada. Já a crença limitante, ela pode ser limpa totalmente. O processo de sombra é um processo em que este procedimento ele facilita muito. Só que ele, por si só, não basta, mas ele facilita muito. Pode ser que este processo seja apenas o fim de um outro processo que você já iniciou em outra ferramenta. Pode ser que você faça um processo de Theta Healing e você acha que o Theta Healing não fez nada por você, mas, na verdade, ele fez muito, só que falta um plus. E esse procedimento entra como plus. Ou pode ser o contrário. Este processo seja algo que resolveu 90% e o Theta Healing seja o plus. Tudo é um conjunto de fatores. Uma coisa é certa, está agregando de forma positiva. Ok? Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Tá? Gratidão, Igor, pela explicação e pela experiência, né, principalmente. Tá bom? O problema é que muitas pessoas elas têm a tendência a dizer que não, essa ferramenta por si só basta. Isso é muito para fazer a pessoa acreditar, tá? É um método bom também. Mas alguém que mais quer falar alguma coisa antes de eu finalizar a live? Essa live está sendo gravada, eu vou enviar o link aí no grupo em que você está. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Alguém quer? Oi, Igor. Boa noite. Eu queria que você falasse um pouquinho da sombra e a autossabotagem. São irmãs, são primas? Como é que é? Obrigada. A autossabotagem é o comportamento. A sombra é a fonte. Vamos supor. Se você tem uma sombra relacionada ao dinheiro, quando você gasta muito, é a autossabotagem. Em razão da sombra relacionada ao dinheiro. Uma crença limitante. Tem uma crença limitante com o dinheiro. Ou seja, na sua mente tem uma associação do dinheiro a algo ruim. Quando você faz compras excessivas, isso é autossabotagem, é o comportamento, é a prática oriunda da sombra, a prática oriunda da crença. Foi entendido? Sim, deu para assimilar um pouquinho. Obrigada. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Então, vou encerrar. Agradeço a presença de todos. Terça-feira, iremos continuar nesse curso.
Vamos fazer, na terça-feira, vamos fazer esta prática de forma mais longa para que ela seja mais eficaz. É isso, um forte abraço. E quem não está inscrito em nosso canal no YouTube, Igor Riqueza, inscreva-se lá, por favor. Um forte abraço. E outra coisa, um aviso aí para os membros do grupo. Aí é um aviso só para os membros da nossa mentoria, tá? Eu vou fazer uma live, marcar uma live com a Maria Rosane. Vai ser uma live da Maria Rosane. Por quê? Porque a Maria Rosane, ela é a madrinha de vários membros novos e temos relatos dos membros novos de terem uma clareza maior com a nossa mentoria em razão do que a Maria Rosane vem falando, vem passando. Então, como ela não pode ser madrinha de todo mundo, né? Nós temos diversas madrinhas para os membros mais antigos, nós vamos fazer essa live com ela para aumentar aí o poder de clareza de vocês, porque é uma linguagem da forma dela, sempre uma linguagem vista de uma forma diferente é agregador. Por exemplo, o Celso está aí? Celso? Celso, está aí ainda ou já foi? Bota o áudio, Celso, por favor. Estou aqui, Igor. Depois que você teve a Rosane como madrinha, não aumentou, não melhorou sua clareza? Muito. Percepção, clareza, ela passa umas técnicas para a gente fazer durante o dia, passa bastante conteúdo. É maravilhosa, ela é maravilhosa, viu, Igor? É uma pessoa sensacional e abre bastante a mente da gente. Penha, tá aí, pode falar, Penha. Tem diversos... Boa noite, Igor. Ô, Penha. Você é filhado da Maria Rosane também, não é? Sim, sou. Melhorou a sua percepção? É muito. Então, todo mundo... Eu botei 2, mas se eu botar todo mundo todos os afiliados, todos vão falar a mesma coisa. Então, eu vou fazer uma live dela com vocês. Vou marcar uma data direitinho, tá bom? Só para deixar esse aviso para vocês. Um forte abraço e avante. Lembrando que essa questão de afiliados é só para quem faz parte da mentoria, tá? Da nossa mentoria, que existe uma mentoria. Dentro da mentoria, estamos fazendo um curso aberto para pessoas que não fazem parte da mentoria. Tá? Estou falando porque eu estou lendo o chat aqui. É isso, avante.